Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo, estou aqui mais uma vez para responder uma pergunta de uma amiga relacionada à Palavra de Deus. O assunto é sobre juízo, sobre julgamento, e é um assunto que eu gosto muito, faz parte um pouquinho dos meus estudos, e eu quero ensinar um pouquinho para vocês sobre isso. A pergunta da minha amiga Natália, lá de Fá de Minas, de Lavras, foi a seguinte: se Chico Xavier, o espírita, foi sincero em sua crença e via e cria como certo, como Deus vai julgá-lo se o que fazia era errado diante de Deus? Então, segundo a Natália, o que Chico Xavier fazia era errado diante de Deus. Vamos aprender um pouquinho na Bíblia sobre isso. Entender sobre o julgamento de Deus. O primeiro texto que eu queria falar com vocês é Salmo 87, versículo 6. Nesse salmo fala sobre um nascimento. Como assim? Deus, ao registrar os povos, escreve assim: este nasceu lá. Na cultura brasileira, onde Chico Xavier esteve por muitos anos, ele será julgado de acordo com essa cultura também, de acordo com o seu local de nascimento. Então Deus vai avaliar também o local de nascimento de Chico Xavier. Isso é interessante e muito importante para nós. Um segundo ponto também é que o julgamento será de acordo com as obras, segundo Eclesiastes capítulo 12, versículo 4. Sendo o julgamento de acordo com as obras, Deus também analisará as obras de Chico Xavier. Chico Xavier fez boas obras? Não fez? Eu sei que Chico Xavier era espírita. E eu estava no Rio Grande do Sul esses dias agora, há uns meses atrás, e lá tinha um albergue que cuidava das pessoas. E nós estivemos lá, conversamos com eles, fizemos algumas visitas, nós entregamos algumas marmitas de alimentação, né? E isso foi muito legal, foi muito importante, e cantamos e oramos com eles também. Nós não somos espíritas, somos adventistas do sétimo dia, mas somos felizes pelo que eles fazem pelas pessoas no quesito ajuda humanitária. Isso é muito bom e nós os parabenizamos por isso, né? Parabenizamos eles por isso. Isso é muito importante para a sociedade. Um terceiro ponto é que Deus vai julgar de acordo com a luz que nós temos. Tiago 3, versículo 1, fala para a gente que não devemos todos nós sermos mestres, porque os mestres terão maior juízo. Allan Kardec também era um líder, né? Era um líder, vamos dizer assim, de toda a comunidade espírita. E ele ensinou algumas doutrinas, como as doutrinas dos espíritos, né? E foi um grande ensinador. Então, tanto Allan Kardec quanto Chico Xavier, ambos serão julgados de acordo com a luz que eles receberam, né? Mas sabemos que, no quesito Chico Xavier, a Bíblia nos ensina também que Deus vê o coração da pessoa. Estou dizendo eu que Chico Xavier está salvo? Está perdido? Não, não é isso que estou dizendo. Na verdade, isso não compete a mim. Eu não sou juiz nisso. Mas percebemos que, como a Bíblia entende, que mostra para a gente e faz nos entender que um dia veremos os desígnios do coração, será revelado isso para nós, talvez hoje não tenhamos uma resposta concreta com relação à salvação ou à perdição de alguém. Mas durante os 1000 anos nós vamos ter, de acordo com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. E com a questão de Deus ver o coração, está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Outra coisa também, nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. Podemos nós colher uva de um pé de manga? Não, não podemos, né? Tem como colher manga de um pé de manga, isso é óbvio, né? Então, pelos frutos, nós conhecemos a árvore. Então, quando nós olhamos para um pé de manga, muitas vezes até as folhas, a gente dá para reconhecer a árvore também, né? E uma outra coisa também, um outro ponto, está em Deuteronômio capítulo 18, onde fala que a mediunidade, né, que a prática da necromancia, a prática espírita, a prática de consulta aos mortos, é a abominação diante de Deus. E em Levítico 20, versículo 27, fala que eles morrerão. As pessoas que consultam os mortos e continuam nessa prática deveriam morrer no antigo Israel. Embora nós não vivemos hoje numa teocracia, né, vivemos sobre um poder político diferente do que o antigo Israel,
entendemos que o salário do pecado é a morte. Então todos nós temos que deixar de praticar essa consulta aos mortos, porque é algo abominável nas Escrituras Sagradas. Outra coisa também, a gente vê que em 2 Reis, capítulo 23, versículo 24, Josias expulsou os médiuns, todos aqueles que consultavam o espírito dos mortos. Então isso mostra pra gente que o povo de Deus sempre lutou contra a mediunidade, lutou contra a consulta aos mortos. E também Samuel vem falando sobre uma feiticeira de Endor. Essa feiticeira, Saul foi até ela e para ele viu Samuel depois de morto. E isso na verdade é impossível, porque todas as pessoas que morreram estão no pó da terra. Elas não vão se reencarnar como os espíritas ensinam, como Chico Xavier ensinava. Elas vão ressuscitar. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15. E Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20, também ensina para a gente que nós não devemos consultar os mortos. Nós devemos buscar a lei do Senhor e o testemunho. Se as pessoas não falarem de acordo com essas palavras, não há luz nela. Então, infelizmente, Chico Xavier não utilizava suas palavras de acordo com a Escritura Sagrada. Então nós caracterizamos isso como uma mentira. Então essa consulta aos mortos é um engano satânico que tem levado as pessoas ao encontro não das pessoas que já morreram, mas a espíritos demoníacos. Então temos que ter muito cuidado com isso. Uma última coisa se Chico Xavier morreu crendo em Cristo como seu único Salvador e entendendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, de acordo com Romanos 8, versículo 1, então ele estará salvo. Agora, se ele não morreu crendo em Cristo e morreu crendo nos espíritos malignos, nos espíritos de pessoas que já morreram, que não são pessoas que já morreram, ele vai ser condenado. Então, tudo depende das ações que ele teve. Se ele aceitou a Cristo em sua vida, se ele não aceitou, entende? Pelos frutos que ele demonstra para a gente, não demonstram frutos de uma boa árvore, entende? Não demonstram frutos de uma árvore que traz salvação, que é Cristo Jesus. Mas, com certeza, se ele se arrependeu dos seus pecados, se ele mudou sua atitude até o final da sua vida, ele pode sim ter a salvação como qualquer um de nós. Não estou querendo aqui dizer que ele está condenado, que ele foi condenado ou que ele foi absolvido, mas que as práticas, que nós seremos julgados pelas nossas obras. E isso envolve a nossa prática. E uma última coisa, mais do que nós pensarmos talvez na salvação, absolvição, condenação ou sentença de condenação a uma pessoa, é nós pensarmos como está o nosso coração. Estou eu salvo diante de Deus? Estou eu condenado? Como estão sendo as minhas obras? Como está a minha fé em Cristo Jesus? Então que isso fica de lição para nós e que também a gente possa continuar estudando a palavra de Deus. Continue fazendo suas perguntas, elas são muito importantes para mim e eu amo respondê-las. Não se esqueça também de curtir o canal, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Marca a opção todas, porque isso vai fazer com que sempre que eu colocar um videozinho, vai dar um sinal para você e você pode assistir novamente. Logo em breve também teremos mais testemunhos e sintam-se à vontade para conversar, para comentar, eu estou disponível a isso e eu respeito não só os espíritas, mas todas as religiões. Mas não quer dizer que o meu respeito a eles não me dá a oportunidade de dizer a verdade e de nos ensinar, e de ensinar para vocês e aprender também das Escrituras, sobre as Escrituras. Então que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um grande abraço.